falar rapidinho sobre uma avaliação. Vamos falar sobre o Portage, né? Que ela é uma escala, a escala Portage para avaliação e cálculo de idade e desenvolvimento. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, como vocês vão obter isso. Então essa é a primeira parte muito importante. Eu acho que eu vou mostrar aqui que fica mais fácil, pegando meu celular e mostrando no meu computador como é que vocês acessam isso, depois vocês vão com calma assistir essa live novamente. Então vocês vão acessar esse endereço aqui, ó, bem aqui. Ele fala que é um produto, vocês vão colocar ele no carrinho, mas ele é de graça. Vocês só precisam fazer um cadastro para conseguir pegá-lo. Então, assim, você vai adicionar ele ao carrinho, fazer um cadastro, como fosse comprar, mas ele é de graça. Você não tem que colocar cartão, você não tem que colocar nada, e você vai baixar essa escala, né, de avaliação. O Portage, então, para começar, por que eu estou falando isso? Porque muitas mães, muitos pais chegam para mim e falam: Dani, meu filho, eu não tenho condição de pagar terapia, na minha cidade não tem terapeuta, eu tô completamente perdido, o neuropediatra, não tem neuropediatra na minha cidade, enfim, a criança ela tá estagnada com... Você sabe que tem alguma questão de desenvolvimento, mas você não sabe expressar exatamente aonde está. E todo mundo chega para você e fala: procura a caderneta de vacinação. E quando a gente vai lá naquela caderneta de vacinação, é muito pouquinho que fala ali. A resolução do problema, do desenvolvimento da criança, você vai ver um aspecto ou outro. Então, assim, o Portage, ele enxerga um pouco melhor. Lógico que, assim, se você pegar o VibMap, você pega o Ables, você pega essas outras ferramentas, você vai enxergar melhor o repertório dessa criança. Mas o Portage, você já consegue enxergar um pouquinho melhor. Então, gente, é muito importante essa escalinha aqui, e ela é gratuita. Vocês vão nesse site que eu mostrei, quem chegou agora na live, depois que acabar a live, você assiste do iniciozinho para entrar. Então, você vê que ela trabalha vários eixos, né, com várias idades. Então, aqui, ó, socialização de 0 a 1 ano, socialização de 1 a... Vai socialização até de 5 a 6 anos, ela vai até 6 anos. Então, é pré-escolar. Então, ela vai para o eixo de socialização, depois vai para a parte de linguagem, depois vai para a parte de cognição. Vamos lá, cognição, depois autocuidado, também vai de etapa por etapa, autocuidado. Seguindo, vai para desenvolvimento motor. E é isso. Aí depois ele chega aqui com várias dicas, livros gratuitos que você pode baixar, que é indicado ler também para ter um melhor entendimento. E é tudo gratuito, é acessível para todos os pares. A gente só tem que ter cuidado na hora de registrar isso daqui. Porque o que acontece? Ele chega e fala a seguinte pergunta, né, sobre a socialização. Primeira pergunta aqui de 0 a 1 ano. Não é porque a sua criança tem 4 anos que você vai direto nos 4 anos, não. Você vai preenchendo bonitinho cada item desse. Então você, assim, observa uma pessoa movimentando-se em seu campo visual. Então você chegou e viu isso daqui. Vamos pensar em frequência. A cada 10 vezes que você tomou essa medição, quantas vezes você observou a sua criança fazendo isso? Foi 8? Foi 7? Foi 5? Isso vai fazer diferença. Se foi acima de 9 vezes, ou seja, 90%, ok, é relevante, a gente passa de etapa. Então, outra pergunta, sorri em resposta à atenção do adulto? Então, sabe aquela brincadeira social que tá ali com a criança? E começa a fazer sorrisinho, brincando, blá, 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 e a criança dá aquele sorriso social, sabe, de estar interagindo. Então, assim, sua criança faz, sabe, a cada 10 vezes que você faz isso daí, quantas vezes faz? Então, isso tem que se atentar muito na hora de preencher. Isso daqui não é preenchendo numa sentada, isso daqui é uma avaliação. Então, vamos começar. Para a gente fazer uma avaliação, porque assim, eles entregam isso daqui é de graça. Mas aprender como é que faz não é de graça, né? Então, muitas vezes a gente faz de forma inadequada. Então, o que a gente tem que pensar? Estruturar isso daqui. Como é que a gente vai medir? De quanto em quanto tempo a gente vai fazer essa medição?
Então, assim, ao longo de um dia, como é que você vai estruturar isso daqui para medir com a sua criança? Então, isso daqui é muito importante. Então, vamos ali para a parte de linguagem. De linguagem esperado, né? O repertório esperado de 0 a 1 ano repete sons emitidos por outras pessoas. Então, você tá ali com sua criança. Aí a sua criança fez Você não vai ficar fazendo seguido 10 vezes isso para marcar. Você vai esperar um pouquinho, fazer outra coisa. Aí vai lá e registrar. Então você vai ter uma folhinha onde você vai registrar essa frequência. Isso daqui que eu estou ensinando para vocês é fazer a tal da linha de base. Através da linha de base, a gente vai saber para onde a gente vai. Então, ok, vocês já baixaram portas, vocês já se organizaram para os elementos que vocês vão fazer a avaliação. Vocês se organizaram assim, eu vou fazer 10 repetições ao longo de um dia. E você vai marcar, de tanto e tanto tempo eu vou fazer isso daqui. Não é uma forma ideal. O que eu estou ensinando, um profissional que vai chegar assim, Dani, mas existe pessoas que instrumentalizaram isso. Enfim, eu estou conversando com pais, eu estou conversando com vocês, para que vocês possam fazer em casa também. Então, vocês vão criar essa linha de base através disso daqui. E conforme as possibilidades de vocês. Vai ficar gravada, vou deixar essa live gravada. Então, por exemplo, a gente está falando sobre pai e mãe que tem um tempo limitado com a criança, porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que ir cuidar ali da cozinha, fazer outras coisas. Então, infelizmente, não vai ser uma medição limpa. Não vai ser uma medição igual feito numa clínica. Então, não tem como, por exemplo, você colocar um cronômetro e parar ali o que você está fazendo no almoço para ir lá fazer a medição com a criança. Então, você vai olhar no tempo que você pode para fazer essas medições. Então, como eu falei sobre linguagem, vamos pegar aquela criança com baixíssimo repertório de comunicação. Então, imite sons. Aí você vai lá e marcar. Ok, emitiu. Você vai escolher um som para sua criança emitir. Aí você fez o ou um som de preferência que a sua criança consiga repetir. Você já sabe, por exemplo, digamos que a criança ela tem uma ecolalia vocal assim de i, você já sabe que ela faz. Então você vai pegar esse i. Eu vou tentar com minha criança o i. Aí você vai chegar lá, marcar durante um dia, você vai repetir isso 10 vezes. Você sabe os momentos que você vai ter com sua criança para fazer isso. Então vamos lá no fim de semana. Você sabe que no fim de semana você vai conseguir ficar mais tempo. Você vai marcar ali de 1 em 1 hora, enfim, em 1 hora, meia hora. Você vai lá marcar, aí você... Aí sua criança fez i. Aí você foi e marcou, ok, fez. E aí não fez. Você não marca nada. Nesse momento você não vai reforçar comportamento, você não vai mexer com nada. Você só está desenhando a linha de base. Aí, ok, digamos que sua criança consiga completar ali, ela faça de 10 vezes, faz 9 is, 8, 9 is. Ok, que bacana. Repete a mesma sílaba 2 ou 3 vezes. Então, por exemplo, mamá, papá, dadá. Ela consegue fazer isso? Quando eu pergunto quando ela consegue, a cada 10 vezes, você vai escolher um grupo de palavrinhas, de sílabas repetidas, assim. Ela faz quantas vezes isso? Então, é essa que é a pergunta que você sempre tem que ter em mente. Você tem que selecionar o que você vai trabalhar, exatamente o que você vai trabalhar, o que você vai investigar. Então, você vai investigar o dadá, o papá, que é uma coisa... em quantas vezes? Aí você vai selecionar depois o número que ela faz também. Quantos? Qual é o repertório? Tá, meu filho fala mamá, meu filho fala dadá. Ele fala papá, ele fala... Então, a gente vai elencando toda essa lista. Responde com gestos. A sua criança aponta, por exemplo? Porque, assim, às vezes a criança ela já tem algumas sinalizações com a mão. Então, assim, ela aponta. E ela aponta em qual frequência? Você apresentou uma coisa que está longe do alcance dela, tá? Essa caixinha ali em cima do armário e ela quer porque tem um brinquedo, né? Ela tá vendo o brinquedo aqui, ela aponta. A cada 10 vezes... Ela aponta quantas vezes? Então, nesse primeiro momento, você não vai dar esse nível de ajuda, ok. Então, a gente já aprendeu a procurar o porta, a gente já aprendeu que a gente tem que estruturar a atividade, a gente tem que escolher como é que a gente vai fazer, a gente tem que fazer isso numa frequência, num tempo, para formar essa linha de base. Agora, a gente vai falar sobre, propriamente, a intervenção.
Isso daqui dá uma trabalheira. Olha o tamanho do Portage, ele é gigantesco, gente. Ele é bem grande, ele é grandinho. Então, você foi e olhou ali a sua criança, digamos que ela não conseguiu desenvolver aqui. Vamos lá na parte de linguagem, pegar aqui a linguagem. Responde, aqui ó, responde com gestos. A sua criança não aponta. Digamos que você foi, ela emite os sons, ela consegue repetir um bababá, você conseguiu observar isso, que ela repete algumas, um dadá, mamá, tá, 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 ela repete assim, mas ela não responde com gestos, ela não consegue solicitar, ela não faz solicitação nenhuma por gestos. Então, gente, esticar o braço é o prelúdio para apontar. Esticar o braço para o que quer, ele é menos sofisticado que apontar, porque apontar você tem uma direção melhor. Então, o próximo passo é apontar. Então, assim, fazer assim é o que é esperado para um bebezinho. Um bebezinho ali com seus 6, 7 meses, você coloca aqueles negocinhos pendurados no berço, que esqueci o nome, mobile. Aí a criança tá ali fazendo assim, isso daí é o que vem antes, mas depois a gente espera que a criança tenha essa coordenação. Olha quem tá aqui, a Marcélia dos Reis da Silva, você ganhou o curso do Instituto Ninar. Entre em contato com o Instituto Ninar que você foi afelizado. Voltando para cá, aí pronto, você descobriu que sua criança ela não aponta, ela não consegue, enfim, você viu que a frequência que ela faz, ela até faz algumas vezes, mas digamos que ela faça 6 vezes a cada 10, então tem que melhorar isso, tem que virar o foco de um programa de intervenção. E como é que você vai desenvolver esse programa? De forma bem minimalista, né? Primeiro, você tem que saber quais são os pré-requisitos para sua criança fazer isso. Para apontar, ela tem que ter pré-requisito, ela tem que ter coordenação motora, ela tem que fazer esse movimento, é um pré-requisito. Ela tem que estar enxergando o que ela quer, ela tem que ter noção naquele ambiente cheio de coisa, ela tem que ter noção do que está ali. Então, ela tem que ter uma boa performance visual das coisas que ela está vendo. O que mais que ela tem que ter além de coordenação, essa questão, ela tem que ter intenção, né? Ela tem que ter intenção, então, exatamente isso. Então, o objetivo, esses são os pré-requisitos. Depois que a gente definiu quais são os pré-requisitos que essa criança tem que ter para apontar, a gente tem que definir os objetivos. Quais são os objetivos a curto prazo e o objetivo a longo prazo? O objetivo a curto prazo é que ela aponte pelo menos para uma coisa. Então, digamos que esse é o copinho de suco. Ela sempre toma suco aqui. E você vai trabalhar para ela apontar sempre que você coloca o suco. Ela ama suco. Digamos que ela adora um suco de uva. Você tem um suco de uva que ela ama e você vai começar a colocar aqui. Toda vez que você oferecer isso daqui, você vai fazer esse processo. Eu vou explicar toda essa questão passo a passo de formar esse programa. Então, assim, primeiro a gente vai trabalhar com um item, o primeiro objetivo a curto prazo é com um item, depois você vai aumentar para 2, 3 itens, até que o objetivo a longo prazo mesmo seja com qualquer coisa, que ela generalize o apontar para qualquer coisa. Então, o objetivo a curto prazo, o primeiro objetivo a curto prazo é uma coisa só, apontar para uma coisa. Segundo objetivo a curto prazo, 3 coisas. Terceiro, 4 coisas. Vocês já viram vários posts meus que eu faço isso. Então, você vai desenhar ali como é que vai ser. Então, falamos os pré-requisitos, falamos os objetivos. Agora, a gente vai falar sobre os níveis de ajuda. Você também tem que delimitar como vão ser esses níveis de ajuda quando você for desenvolver esse programa com a sua criança. Porque você vai ter que avisar para o pai, você vai ter que avisar se é o pai que está aqui, né? Você vai ter que avisar para os familiares, para a escola, para todo mundo que tem contato com essa criança, quais são os níveis de ajuda que está trabalhando, porque você não quer que essa criança, que o seu filho, fique dependente de nível de ajuda. Então você fala, olha, no início, meu filho ele não tem coordenação nem para fechar a mãozinha e fazer assim. Então a gente vai ter que trabalhar. Deixa eu ver se minha mãozinha com arroz... Ih, não tá aqui. No início a gente vai ter que fechar a mãozinha, colocar na direção próxima, então tá aqui o copinho, a gente vai ter que dar todo, colocar numa distância e entregar. Então no início vai ser assim. Então isso daqui vai ser o reforçador, o próprio suquinho que ela ama vai ser o reforçador no início, a gente vai trabalhar só com item. Então no início, então é esperado, gente, que
depois de uns 3 dias trabalhando isso, com várias tentativas, pelo menos assim, tem que fazer pelo menos 5 tentativas por dia. Então, depois de 15 tentativas, de 15 a 20, 25 tentativas, é mais ou menos esse range aí que a gente tem que trabalhar. Ai, me fugiu a palavra em português. Esse espaço a gente tem que trabalhar de 15 a 20, 25 tentativas. Então, isso daí vai dar, sei lá, de 3 a 5 dias mais ou menos. A criança tem que reduzir o nível de ajuda. Se ela não está reduzindo, você está tendo que dar ajuda total o tempo todo, a gente tem que dar uma investigada se é uma questão motora da criança, se ela não está conseguindo, se no ambiente onde você está oferecendo, por exemplo, esse copinho com suco, tem muita coisa ali envolvida, então você às vezes vai ter que ir para um lugar mais assim, mais claro, só parede mesmo, também tem isso que a gente tem que repensar. E como é que você vai fazer isso, né, Dani? Registrando, você vai lá registrar bonitinho. Então vamos voltar para os níveis de ajuda, depois a gente volta lá para a questão dos registros. Os níveis de ajuda, primeiro ajuda total, depois você vai dar uma ajuda parcial, só ajudando a criança a mirar, né? Porque tem criança que ela assim, ela consegue, ela já faz a mãozinha, mas ela não mira direito, né? O braço fica assim meio bambo. Então você vai dar aquela mira. Com o tempo você vai afastando também um pouquinho, até que ela faça de forma independente. Então a gente vai seguir esses 3 níveis de ajuda. Então, talvez, por exemplo, na ajuda parcial você ainda vai dar uma ajuda visual, né? Que a criança vai olhar assim, você vai mostrar com o seu dedo. Ah, você quer o suco? Então ela, por imitação, vai fazer isso. Então tá. Tem crianças, por exemplo, que eu tô dando o exemplo de uma criança com baixíssimo repertório, ela não consegue imitar direito, enfim, ela tem baixíssimo repertório de comunicação, repertório, essa base. Mas tem crianças que você não vai precisar seguir desse passo, você já pode passar do nível de ajuda da imitação, que você quer o suco, aí você vê que sua criança imitou. Então pronto, a gente já parte daí, a gente não precisa ir lá, pegar a mãozinha da criança e fechar, isso vai de criança para criança, mas uma criança que tem baixo repertório, infelizmente a gente tem que começar dessa ajuda total. Esquema de reforçamento, né? O reforçamento vai ser o próprio suco, né? Você vai estar entregando suco. No início, gente, quando a gente está trabalhando com uma habilidade só, que a gente está bem no iniciozinho, a gente tem que reforçar cada tentativa. Deu o negocinho, entregou. Deu o negocinho, entregou. Depois, a gente começa a aumentar o nível de reforçamento. Aí eu peço para vocês darem uma estudada também com o tempo. No início, isso daí nem é válido para criança, porque aí fica muita informação. Mas a gente trabalhar com economia de fichas e tudo. Por exemplo, o Aquiles, a gente só pode começar a trabalhar com economia de fichas agora. Porque antes era informação demais para ele. Então, isso vai de tempo em tempo. Então, vamos lá para os passos, né? Porque aí... os passos, passo a passo, levando em conta o primeiro objetivo a curto prazo. Qual é o primeiro objetivo do curto prazo? Que a criança aponte quando tiver um suquinho aqui. Então, a gente deu um nível de ajuda para ela e fala, você quer? Ou você escolhe outra coisa. Mas a gente tem que escolher a palavrinha que a gente vai usar, a frase que você quer. Ou você fala só, suco? Se a criança tem baixo repertório, suco! Então aí você faz o apontar, aí pronto, né? Entregou o suco, a criança não bebeu, aí depois de um tempo você faz outra tentativa. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer 5 tentativas por dia, então você vai servir 5 sucos. Pelo amor de Deus, não faz um copão, porque a saciedade, você vai dar um dedinho, uma miséria mesmo de suco, é só um dedinho assim, criança bebeu, você vai e serve de novo. Aí, suco! Aí ajuda, aí com o tempo vai esvanecendo. Então o primeiro passo é chegar e apresentar o suco e falar suco. A criança precisou do nível de ajuda? Você vai lá, faz a mãozinha e tudo. E entrega, a criança bebeu. Aí você colocou lá, precisou de ajuda total. Então, vocês vão ter um quadrinho lá no meu site, tem vários formulários, tem coisa para imprimir. Mas é tipo isso daqui que eu mostro para vocês, ó. Aqui, ó. Vocês vão colocar um nível de tentativa e assim vai. Então, no início vai ser desse jeito. Então, vai lá, ajuda total, parcial, independente, até que a criança desenvolva sozinha. Ok, Dani, minha criança começou a fazer de forma independente. Que legal!
vamos trabalhar a fluência. Porque, assim, essa criança, ela tem que fazer isso em outros contextos. Na hora do almoço, por exemplo, você chega e apresenta o suco. Suco! Em outros momentos, a gente vai começar a trabalhar. Aí você vai começar a trabalhar também a generalização. Com o pai, por exemplo, entrega pro pai, pro avô e tudo, e fala, ó, pede suco pra ele. Chega e fala, suco. Pede não, fala pra ele falar suco, apontar pro suco, né? Suco. Aí a criança foi e apontou. Então a gente vai trabalhando primeiro a fluência e vai pra generalização. Ok. Então, aí depois a gente vai pro próximo objetivo, que é que faça com mais de uma coisa. Legal, ela já faz com o suco, né? Vamos às vezes trocar o suco, vamos agora pegar um brinquedo que a criança goste muito também. Sei lá, você entrega o brinquedo assim, você mostra o brinquedo, faz o sonzinho do brinquedo, ou ele tem um nome, esse brinquedo, né? Digamos que, por exemplo, essa bonequinha aqui. A bonequinha, ela tem um nome, né? Você é a Bobô. Aí, Bobô, é a mesma coisa, apontando para Bobô. Enfim. E aí a gente vai trabalhando até chegar ao objetivo a longo prazo. Aí, Dani, ok, eu defini quais são as atividades. Não queira, gente, você que está iniciando esse mundo, comece. Primeira coisa que você tem que saber é o tempo que você tem disponível. Você fala, Dani, eu tenho disponível com a minha criança 1 hora por dia de dedicação total, 2 horas por dia. Mas quando eu falo dedicação total, é aquela dedicação que você vai pro banheiro rapidinho, toma uma água. É isso que eu tô falando, de dedicação, assim, que você não vai mexer no celular, que você não vai fazer, você vai ficar... Então, olhe no seu tempo, o tempo que você tenha para isso. Porque se você fizer uma proposta muito acima disso, que você vai ter que mexer no celular, que você vai ter que cuidar de alguma coisa na casa, vai ser frustrante para vocês. Eu sei porque foi frustrante para mim no início, que eu queria uma coisa muito grande. Então, assim, limite primeiro o tempo, conheça o seu tempo. Você só pode 1 hora? Tá ok, 1 hora tá ótimo para começar, tá perfeito. Se você consegue 1 hora de dedicação, sem mexer no celular, sem ter que cuidar nada da casa, gente, 1 hora vale muito. E 1 hora, você fazendo de forma dedicada, tá ok. Mas é o que a gente tem que pensar, em 1 hora... Você tem que organizar a atividade, você tem que fazer várias coisas. Então, comece pegando ali no máximo uns 5 itens para trabalhar com a sua criança. Então, você veio aqui, por exemplo, você foi lá no Portage que eu mostrei no início da live, quem está entrando agora na live, pega lá no iniciozinho, depois que acabar, que eu ensinei como baixar o Portage gratuitamente. Ele é gratuito para baixar, ele tem livros que são gratuitos também associados. Então, você foi e fez aqui a avaliação. E você viu, por exemplo, que sua criança, ela tem dificuldade, por exemplo, de observar o movimento das pessoas. Ela tem dificuldade, ela não aponta. Vamos lá ver outra coisa que você verificou aqui que ela não faz. Cadê? Aqui, ó, ela não transfere um objeto de uma mão para outra. Então, isso daqui você colocou também como objetivo de ensino. Autocuidado. Ela não garfa as coisas sozinha, por exemplo, para comer. Aí você vai listando tudo que tem que fazer. É enorme, gente. Se vocês virem isso aqui, a gente entra em desespero quando vai fazer essas avaliações com as nossas crianças. Então, assim, enfim, aí você vai na parte motora e também definiu. Você já definiu aqui umas 5 coisas que você assista no início da live, que eu explico passo a passo de como baixar isso daqui, como é que faz. Nessa live, eu tô dando uma aula de como baixar, fazer a linha de base e desenvolver um programa com a sua criança da forma mais simples. Então, ó, quando terminar a live, você pega lá do início e segue. Essa live daqui, eu considero importante, né? O que eu tô passando para vocês, porque é o que eu faço. Então, gente, feito isso, você escolheu uns 5 itens para trabalhar com a sua criança, aí olha o trabalhão que você vai ter que desenvolver um programa para cada item. E o que esse programa tem que conter?
quem já acompanhou tem que saber os pré-requisitos, você tem que ter em mente, olha, vamos lá refletir, para minha criança empilhar um bloquinho em cima do outro, o que minha criança precisa saber? Primeiro, ela tem que me escutar, porque eu tô falando, coloca, empilha, enfim, ela tem que ter um mínimo de linguagem receptiva, né? Se ela não tem, ela vai precisar de um nível de ajuda. Qual é outra coisa que minha criança precisa ter? Coordenação motora. Ah, não tem? Então ela vai precisar de um nível de ajuda. Então, esses pré-requisitos você tem que ter na sua cabeça, que você vai desenhar para cada programinha, cada item que sua criança ela não faz, você vai ir e desenvolver isso daí. Então, os objetivos, os pré-requisitos, os objetivos, você vai pensar lá, ah, ok, o meu objetivo é que minha criança empilhe um bloquinho em cima do outro. Empilhe por imitação? Você vai fazer isso por imitação ou você vai fazer isso por segmento de comandos? Então, por exemplo, vamos lá. Você vai definir que vai ser por imitação, por exemplo. Você chegou aqui e falou para a criança, faça isso. Aí a sua criança tem que fazer igual. Então, você definiu que vai ser por imitação. Ok, então o objetivo é que sua criança empilhe um bloco em cima do outro. O primeiro objetivo a curto prazo é empilhe um bloco em cima do outro por imitação. Ok. O objetivo a longo prazo, que é, por exemplo, esperado, eu acho que para uma criança de 2 anos que empilhe, se eu bem me lembro, acho que são 5 blocos, é uma coisa assim, para uma criança de 2 anos são 5 blocos. Então, o objetivo a longo prazo é que empilhe numa sequência, imitando 5 blocos. Bacana. Só que para a criança chegar desse primeiro objetivo a curto prazo ao objetivo a longo prazo, ela vai ter que ter vários objetivos a curto prazo. Então, você vai desenhar isso. Ok. Então, você definiu o programa, é um programa de imitação, de imitar blocos. A descrição, você vai escrever num papelzinho exatamente como é que você vai fazer todas as vezes com sua criança. Porque se a criança ela tem um baixo repertório de imitação, você vai ter que estruturar essa atividade. E você não tem que fazer na mesinha, nada disso, a gente esquece isso. Você faz no chão da cozinha, você faz em cima da mesa da sala, você faz sentado na escada, você faz... Não existe esse negócio de mesinha, gente. Isso daí é um título terrível. Você faz aonde der, aonde for possível, e tentando sempre de forma mais assim, tranquila com a criança, no momento que seja favorável para vocês dois. Então, você vai descrever exatamente. Então, você vai chegar e falar, o responsável, que sou eu, né? Eu vou sentar, você vai escrever lá bonitinho, eu vou sentar na frente da minha criança e falar para a minha criança, faça isso, e vou apresentar o modelo fazendo. Aí, você vai escolher, dependendo do nível da sua criança, do desenvolvimento dela, você pode ir naquele modelo mais naturalista, de esperar a criança fazer. Então, assim, pode acontecer da sua criança ter erros, ou você estrutura mais, já dando nível de ajuda para a criança, porque você já sabe que sua criança ela já precisa de mais ajuda. Então, você pode seguir esses dois, dependendo do nível de desenvolvimento. Para o Aquiles, por exemplo, que é uma criança que ele tem uma curva de desenvolvimento mais complicadinha, eu sei que ele precisa normalmente desse nível de ajuda, eu já pego a mãozinha para ele e coloco. Então, assim... isso daí vai de criança para criança. Tem atividade que eu vi aqui falando sobre a Kátia, né? Dica muito importante essa da mesinha. Tem atividade que eu gosto da mesinha, tem atividade que eu não gosto da mesinha. Isso vai muito de atividade para atividade, de hoje em dia, gente. Eu faço atividade com Aquiles pregando as coisas na parede. E ele vai fazendo pareamento. E é estruturado, é atividade estruturada. Quem olha assim fala, nossa, que bonitinha, é super naturalista e tudo. Não, é estruturada, gente. No momento que a gente está fazendo uma atividade, é estruturado. O que é natural é aprender sozinho. O resto a gente estrutura e tem níveis de estrutura. O naturalista é um estruturado com um degradê, né? Um degradê da estruturação. Ele tá para lá. Então, é o seguinte. Então, vamos lá. Aí, ainda na descrição, você falou que estava sentado na frente da sua criança. Você falou, faça isso. Mostrou o modelo. A criança, você deu um nível de ajuda para a criança necessário.
se necessário, e entregou reforçador. Você vai escrever exatamente o que você vai fazer na descrição. Tipo aqui essa postagem que eu fiz para vocês esses dias. Vocês vão fazer uma descrição bonitinha. Já deu para anotar qual é o aplicativo que eu uso para fazer, né? Que é o Canva. Aqui, ó, pré-requisitos, objetivos. E aí a gente vai para os níveis de ajuda, que você vai definir. Como é que é o nível de ajuda numa atividade dessa? Mão sobre mão, fazendo todos os negócios, isso é uma ajuda total. Se a criança já está no nível de você só dar um leve toque com o braço, uma indicação, isso daqui é uma ajuda parcial. Se você pode dar uma ajuda verbal, coloca um sobre o outro e tudo, mas isso aí já é muito sofisticado para algumas crianças. E independente a criança fazendo sozinha. Esquema de reforçamento. No início, você vai falar, cada tentativa eu vou dar o reforçador. Qual é o reforçador da minha criança? Eu não sei o que é reforçador, Dani. Você tá me deixando perdida. Acabei de chegar nesse mundo agora. Então, se você acabou de chegar nesse mundo agora e você está completamente perdido, você vai entrar no meu site, www.daniacf.com, e baixar o meu guia de reforçadores. Ele é curtinho, ele é pequenininho, ele é bem objetivo. E vocês baixam, preenchem ele, que vai ajudar vocês a achar os reforçadores da sua criança. Os possíveis reforçadores, né? Porque reforçador, a gente só sabe que é reforçador se tá aumentando a frequência de um comportamento. Então tá, gente, aí vocês definiram o número de tentativas também que vocês vão fazer por dia, que vão ser 5, 10, enfim, vai depender da criança. Tem criança, gente, que precisa de 50 tentativas para formar curva de aprendizagem. Já tem outras que você faz assim 5 vezes ao dia, em 3, 4 dias ela já tá formando a curvinha de aprendizagem. Isso vai de criança para criança. Você vai aprendendo com sua criança. Nós, como coterapeutas, como pais, a gente vai formando a nossa curva de aprendizagem também. Então, assim, fiquem tranquilos com isso. No início a gente vai errar muito. E filmem. Se vocês puderem, no início, filmem tudo. Hoje em dia eu não filmo mais 100% do que eu faço, porque meu celular não estava mais dando conta, meu celular estava esquentando de tanto eu filmar, porque são muitas horas de intervenção com Aquiles. Então, hoje em dia eu estou filmando por amostragem. Eu pego um dia, filmo, e analiso os dados, mando para os supervisores, porque não dá mais para filmar tudo, é muita coisa. Mas no início, quando você vai estar lá fazendo 1 horinha, sentando com sua criança e tudo, tente filmar o máximo possível. Se aqui tem outras mães, tenta formar também um grupo de mães para vocês trocarem essas filmagens, analisarem juntos, sabe? Isso é muito legal, a gente começar a formar esses grupos para crescer junto, assim, sabe? Estudar junto. Eu tenho meu grupinho e eu recomendo demais que a Samília, a Flor, a Liliane do Somos Teia. Então, assim, e é bom que sejam grupos pequenos mesmo. Tentam começar a se conhecer, formar esses grupinhos, estudarem junto. Então, aqui, ó, o meu filho, se filmar, ele para de fazer. Então, não filma. Ou deixa o celular muito escondido. Gente, eu fui convidada para fazer um doutorado na USP, para fazer parte de uma equipe na USP. Achei muito legal isso daí. Oh, meu Deus do céu, me deu um branco agora. Venâncio, é o Dr. Venâncio. Ele está sendo responsável por uma equipe na área de pediatria, só que ele é da área de ciência da computação, onde eles pegam essas câmeras de vigilância para fazer essas medições de tentativa, para os pais, os terapeutas não terem que ficar anotando e tudo, através de inteligência artificial, toda essa questão, assim, né, que não vou entrar em detalhes aqui, que eu achei incrível esse trabalho dele, para a gente não precisar registrar. Quem sabe esse vai ser um futuro, e na verdade, assim, um futuro muito próximo, porque já está funcionando. Tem um vídeo dele que é muito legal no YouTube, ele mostrando com o filho dele já funcionando tudo isso daí. Eu achei muito, muito bacana. Então é uma realidade próxima pra gente que tem, que o filho fica olhando ali a câmera. O Aquiles, gente, ele tá nem aí pra celular. É engraçado que, assim, as pessoas, elas têm muito medo, né? Hoje em dia as crianças estão usando muito tecnologia e tudo.
Já o Aquiles, ele é o contrário. Quando a gente tem que fazer atividade com ele no celular, é um Deus nos acuda, porque ele não se interessa nem um pouco. E tem atividade que é muito complicado a gente fazer ao vivo. Atividades que a gente tem que fazer muita randomização, é muito complicado não usar sistemas, né? Então é muito complicado. Então, gente, para finalizar essa live, eu acho que eu vou finalizar agora. Vocês têm alguma dúvida? Alguma questão? Manda aí. Ai, preciso esticar minhas pernas. Joelho, invento de sentar no chão, ideia errada, né? Fazer live sentada no chão. Para quem é velho, o joelho começa a pegar. Aqui. Ai, gente, obrigada. Dani, você nos inspira. Oh, meu Deus do céu. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Então, gente, só para vocês relembrarem, para quem chegou aqui no finalzinho da live, terminando a live, para quem assista essa live de novo, porque eu falei bastante coisa, entre nesse site aqui, ó, bem aqui, ó, e vocês vão colocar, parece que vocês vão estar comprando. Deixa eu ver como é que eu mostro aqui. Vai parecer que vocês estão comprando o Portage, ó. Tá bem aqui. Vocês não vão conseguir baixar de cara. Você vai vir aqui em Eu Quero. Vão fingir como estivesse comprando mesmo. Colocar no carrinho, preencher seus dados, e-mail e tudo. Aí sim você consegue fazer download. Se eu bem me lembre, manda um e-mail para você e você faz o download. Na hora que for preencher isso daqui, assista a live novamente. Tem materiais maravilhosos na internet. Inclusive, eles disponibilizam um livro explicando como preencher. Explicando aqui, ó, esse livro aqui. Baixe o livro Como Adaptar Atividades para Alunos com Deficiência. Aprenda a identificar as necessidades do seu aluno e adaptar as atividades. Gente, eles têm um livro explicando sobre isso e é tudo gratuito, tudo gratuito. Vamos começar. Tenho uma certeza. Qualquer curso que vocês forem comprar, qualquer coisa que vocês forem adquirir na internet, porque hoje em dia a gente está tendo um bombardeio de coisas, tenta consumir o que tem de gratuito antes. Então, sempre procurem o que a pessoa tem de gratuito. Por isso que, assim, toda vez que eu faço uma indicação, eu indico pessoas que dão muita coisa gratuita antes de dar alguma coisa paga. Então, por exemplo, o Dr. Paulo Liberalesso, ele é um dos donos do IEPSIS, né? Para quem não sabe, agora tá sabendo, né? Não sei se ele já falou isso ao vivo, mas enfim, ele é um dos donos do IEPSIS. Ele produz muito material de qualidade na internet. Todo dia ele tá postando um vídeo, uma informação, ele tá sempre fazendo live. E caramba, eu me encantei, por isso que eu acabei entrando nos cursos do IEPSIS, e eu recomendo, eu sempre falo, eu recomendo. Maíra Gaiato, por exemplo, você entra no canal do YouTube dela, tem aquele mundo de vídeo. Se você maratona, gente, o canal dela, vocês maratonem, eu fiz as minhas playlists da Maíra Gaiato, que são maravilhosas. Ela fala sobre várias questões. O Criando Pais Protagonistas, por exemplo, também é outro canal que fala muita coisa relevante. O canal tem muita coisa gratuita também. O Instituto Ninar também. E agora a gente está fazendo uma série de lives. Então, assim, tentem consumir, quando forem comprar alguma coisa, consumam o que tem de gratuito antes. Por quê? Para saber se vale a pena ou não. Quem tem coisa boa, entrega muita coisa gratuita. Não existe esse negócio que a informação acaba. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui as dúvidas. Meu filho tem 3 anos e está na fase que me puxa para tentar me indicar o que quer. Fica um pouco mais fácil para poder ajudar, ensinar a apontar. Vamos lá. Puxar para qualquer coisa é um modo de comunicação? Mas vamos dizer, ele é muito grosseiro ainda nesse sentido. É muito importante a gente ensinar nossas crianças a apontar. Apontar, ela vai conseguir te indicar o que está longe do seu alcance. Ela vai te mostrar a direção. Então, assim, o apontar é extremamente... Ele dá um vetor do que ele quer, né? Ele vai e mostra assim, ó, o que eu quero tá ali em cima, mãe. O que eu quero tá dentro da geladeira. Então, assim, a gente precisa muito ensinar nossas crianças a apontar. Apontar é a primeira coisa. Até
E eu falo assim, muitas vezes, gente, eles insistem na terapia, em ensinar a criança já a falar dá, e assim, às vezes isso pode ser muito repulsivo para a criança. E o contato visual também, já pega lá aquele negócio de contato visual, e para algumas crianças isso é terrível. Então o apontar é a primeira coisa que vai dar liberdade para sua criança de mostrar o que ela quer. Que ela quer água, que ela quer, sei lá, alguma coisa dentro de uma caixa, de uma gaveta. Então, treinem o apontar. Se a criança não aponta, ensina. Outra coisa, aproveitando que eu peguei o gancho do contato visual, eu já ensinei várias vezes a técnica de trazer para cá, trazer para cá, trazer para cá. E tem criança que não dá certo isso. E assim, eu já ensinei isso várias vezes, porque se ensina e tem vários cursos. Mas eu vou falar a real com Aquiles. A realidade, com Aquiles isso não dá tão certo assim, nunca deu tão certo. Porque é aversivo eu trazer isso daqui e ficar parado e falar, trazer o copo de água. Eu trago o copo com a água aqui na altura da minha boca e falo água. Para Aquiles é aversivo eu ficar com isso daqui no rosto e tentando trazer o contato visual. Então o que eu faço? A gente tem que... Isso daí foi até meu esposo que pegou... A gente vai aprendendo com a nossa criança. Eu tô aqui com Aquiles. Aquiles, você quer água? Ó, eu trouxe para cá. Água! Eu tenho que ficar movimentando o copo para ele ir e ficar, não ficar tão aversivo o contato visual. Então ele foge um pouquinho, volta. Por quê, gente? Mais que importante, eu vou falar para vocês, eu sou autista também. Para quem não sabe, eu sou autista. E qual é o meu problema? Eu não consigo ter essa performance visual bem feita. Eu olho muito tempo no rosto da pessoa. Eu tenho uma técnica que eu aprendi com minha mãe e meu pai me ensinaram, que é olhar para a testa da pessoa. A pessoa não percebe que você não está olhando diretamente nos olhos, você está olhando na testa. Mas nisso você perde um bando de coisa importante, tipo que você está conversando com a pessoa e a pessoa está de saco cheio de te ouvir. E isso acontece muito comigo, que as pessoas não aguentam mais me escutar. Que bom que vocês aguentam, tem 25 pessoas me escutando, muito educadas aqui. Fico muito feliz por isso. Mas normalmente as pessoas já ficam... 26 agora. As pessoas ficam de saco cheio de ficar me escutando, porque eu fico ali falando. E, enfim, porque eu não tenho uma performance visual muito boa. Então, para que a gente treine isso para nossas crianças, isso daqui é muito importante, que você vai trazendo isso pelo seu corpo, para o seu rosto, e a criança vai conseguindo fazer esse rastreio junto. Então, vamos lá. Então, a gente tem que a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade com a nossa criança de vários aspectos. Gente, o que dá certo com uma criança não vai dar certo com outra. Por exemplo, o Multigestos, né? Que a gente tem, se bem me lembra, aquele Nossa Vida com Alice. Nossa Vida com Alice é um canal espetacular. Quem não conhece tem que conhecer agora, que ensina sobre esses movimentos. Então, por exemplo, o M. O M, ela ensina a fazer assim... Não dá certo com Aquiles. Não dá. Não, perdão, M não é assim. É não dá, gente. Eu já tentei. E a gente foi conhecendo Aquiles. Com Aquiles, sabe como é que dá certo? É essa repetição. O Aquiles, ele é um bom candidato até a apraxia. Então, assim, para sair o M, a gente tem que repetir várias vezes e de forma rápida. E O P, por exemplo... com o do Multigestos, não dá certo também com Aquiles, tem que ser pá, pá, pá. A gente vai fazendo assim, pá. Aí ele pegou o que? Pá, que é quase cuspindo, né? No início ele cuspia bastante. Que mais? O V, gente, o V, para dar certo com Aquiles, também a gente teve que fazer, a gente pegou os dentes, levando quase no queixo, assim, V. Aí, vaca. Aí ele começou a perceber. Então, assim, a gente vai aprendendo com as nossas crianças. Aqui, ó, meu filho não gosta da Alice. Ele tem preferência nos personagens. Que ótimo, gente. O Aquiles, ele não liga, gente. A gente coloca na TV, coloca no tablet, não dá certo essas coisas. A videomodelação com Aquiles, para algumas crianças é maravilhosa a videomodelação. A videomodelação, normalmente, eu tô testando agora comigo, né?
ganhei um batom vermelho, a minha irmã me deu um batom vermelho, eu não tinha, gente, eu só tinha um batom, olha que vergonha, né? Aí a minha irmã, ela é maquiadora e tudo, entende dessas coisas, me deu um batom vermelho, aí eu tô filmando a minha boca, fazendo as coisas, aí eu mostro pro Aquiles. Aí ele até que gosta, ele acha bem bacana, mas normalmente não dá muito certo. Eu uso a nossa vida como Alice como aula para mim, para eu aprender. Então, às vezes eu tô com dúvidas sobre um som, como é o movimento da boca, porque a gente não percebe. Às vezes eu tenho que ir na frente do espelho e ficar olhando, eu fazendo o movimento com a boca, para aprender como é que faz, para fazer com Aquiles. Por exemplo, gente, o pessoal que é ativista vai me comer viva agora que eu vou falar. Mas, por exemplo, tem certas coisas que a gente tem que ser mais invasivo, infelizmente. Por exemplo, o cocô. Cocô, o C, esse cocô, é uma palavra muito difícil de fazer. E a gente, para uma criança que tem apraxia, é mais complicado ainda. E a gente tem que tocar. A gente tem que dar esses prompts, que são esses toques na criança, para ela perceber esse movimento. Só que o co, você enrola a língua. Então, você tem que ensinar para a criança pegar o dedinho e colocar a língua para baixo. É assim que nós estamos fazendo com Aquiles. Infelizmente tem que ser assim, a gente tem que dar. Só que aí você fala um negócio desse, o pessoal recorta esse pedaço da minha live e vai falar que a Dani tá colocando a língua, tá colocando o dedo na língua do filho dela, isso é invasivo e blá blá blá, enfim. Eu já tô meio de saco cheio dessas coisas, já deu pra perceber. Então é complicado isso, gente. A gente tem que ir aprendendo como a nossa criança aprende, enfim. Tem certas coisas que a gente tem que fazer, essa questão do toque e tudo, ensinar para nossa criança, para ela ter essa percepção que existem algumas, que, por exemplo, o M vibra. Às vezes você tem que trazer, no início, quando a gente estava nessa questão do Aquiles começar a fazer mais sons, eu tinha que pegar a mãozinha do Aquiles e trazer para o meu pescoço, para ele entender que vibra. Aí o Aquiles, ó, aí ele sentiu vibrar, ele achou interessante. Aí eu fui para a garganta dele, trouxe a mãozinha para a garganta dele. Aí ele fez o sonzinho, gente, vibra, ele fazia, quase não saía som. Aí a gente começou com essa brincadeirinha de ir trazer na garganta para sentir o som, na barriga. Também não faz, né? Mas tem outros sons que você sente aqui, sentindo nas costinhas. Às vezes você faz uma leve pressãozinha assim para a criança sentir. Não é para você esmagar seu filho, não é isso. Mas é para a criança ter essa consciência que tem alguns sons que a gente tem que inflar mais o pulmão, tem outros que a gente não infla tanto assim. Quem vai explicar muito melhor é uma fone. Eu tô falando essas coisas aqui, mas assim, é só pra gente ter essa noção que para a gente ensinar a nossa criança, a gente tem que aprender com ela, a gente tem que entender também como o nosso corpo funciona, para ensinar essa questão dos sons e várias outras coisas também, em questão ao movimento. Gente, é exaustivo, eu tô cansada, eu tô bastante cansada, isso cansa bastante. Isso cansa porque a gente tem que estar se observando. E é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês. Eu fico muito feliz de ter tido essa conversa com vocês. Tentam assistir o iniciozinho da live, onde eu explico, principalmente os 5 primeiros minutos. Vocês que chegaram por agora, pegam os 5 primeiros minutos da live que eu explico como baixar o Portage, como fazer a linha de base e como desenvolver os programas com base no Portage. Então, tentam pegar os 5 minutinhos primeiros da live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. Acesse meu site, que tem muito material gratuito. Muito material gratuito. Aqui, tem o valor neuro, deu diagnóstico de apraxia. Isso é muito importante, gente. Quem dá diagnóstico de apraxia é fono. A neuro, ela dá uma indicação. Ela fala assim, olha, é possível que tenha apraxia, mas quem fecha diagnóstico é o fono. A gente teve até uma live bem bacana com a Jéssica.
Gente, então, olha, conheçam o meu grupo, eu tenho um grupo também, vocês acessem pelo site. O site agora dá para colocar comentário, eu tenho que responder, e eu peço desculpas que eu tô com 1 milhão de directs sem responder, 1 milhão é exagero, mas eu devo estar com mais de 50 directs, não, tô com bem mais de 50 directs sem responder, só que eu não tô dando conta, gente, eu tô com muito serviço. As intervenções do Aquiles estão pegando bastante tempo, então eu não estou conseguindo responder direct. Então dê preferência para deixar suas dúvidas nos comentários, que os comentários eu consigo responder. Os directs, eu quero dar uma atenção especial para cada pessoa, e acaba que assim, eu vou deixando, eu falo, não, eu só posso responder essa pessoa quando eu tiver tempo, porque a pessoa vem com uma dor, e eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, procura isso, isso, isso. Então, assim, tentem deixar as dúvidas no direct e assim, em último caso, assim, não, assim, pode deixar suas dúvidas no comentário, lógico. Perdão, deixa as dúvidas no comentário, em outro momento, deixe no direct, mas saiba que eu vou demorar um pouco para responder. Aqui, meu filho só fala pá, 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 pá. Você acha que pode ser? Assista a live que nós fizemos com a Jéssica, que ela vai... A sua dúvida tá lá na live. Porque ela lá na live ela explica muito melhor. Depois dizem que autista não tem empatia. Gente, como não, né? Eu fico, assim, eu sinto, às vezes eu fico tão triste com certas coisas que eu sinto dor no corpo. Eu não consigo, o negócio que a gente não lida bem com sentimentos. Então, às vezes, assim, a gente depende, né? Cada autista é um autista, mas eu, por exemplo, eu chego a sentir dor no corpo em certas questões quando eu vejo. Gente, agora tem que ir. Tudo de bom para vocês e um ótimo dia, tá bom? Então, até mais.